Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Falaremos sobre o tema: o selo, o cordão, o cajado e o sistema babilônico. Gênesis 38:18 está escrito: então ele disse, que penhor te darei? Ela disse, o teu selo, o teu cordão e o teu cajado. Meus amados, o sistema babilônico ao longo da história tem sido um aprisionador para o povo de Deus. E ainda hoje continua seduzindo e atuando contra os filhos de Deus e a igreja. Figurativamente falando, o sistema babilônico atua como um bandido pronto para fazer uma emboscada, a fim de levar homens e mulheres através de corrupções, por meio de corrupções e toda sorte de luxúrias. O alvo do sistema babilônico é multiplicar a infidelidade a Deus. O sistema babilônico visa manter as nações longe das bênçãos de Deus. Você pergunta como? Através de quê? Através da liberação das drogas, através da frouxidão das leis penais, através da legalização da invasão de propriedades privadas, através das artes, abre aspas, fecha aspas, das artes promíscua, através da legalização do incesto, do sexo com animais, da pedofilia, do aborto, através da transição de gêneros e através da tolerância da maldade. O sistema babilônico visa levar a igreja a misturar santidade com perversão para causar confusão nos princípios de Deus. O sistema babilônico visa levar a igreja a negociar os valores do reino de Deus e da vida eterna com prazeres mundanos e efêmeros. O sistema babilônico, ele visa produzir falsos profetas, pastores corruptos, ele visa perverter a adoração santa em uma adoração promíscua, em uma adoração devassa, profana, demoníaca. Ele visa transformar a noiva de Cristo numa prostituta cultual. Agora nós, a igreja, precisamos vigiar para que a nossa vitória, a nossa identidade de vitória como servos e servas de Deus não seja arrebatada, sequestrada por este sistema babilônico. Gênesis capítulo 38 relata um episódio trágico relativo ao filho de Jacó chamado de Judá. A Bíblia diz que certo dia Judá foi tosquear as suas ovelhas. Judá era sogro de Tamar. Tamar havia casado com o primeiro filho de Judá, que foi morto, casou com o segundo filho, que foi morto, e Tamar agora era uma viúva. E a Bíblia registra que quando Tamar tomou conhecimento que Judá se dirigia para tosquear as suas ovelhas, a Bíblia diz que ela tirou de sobre si as vestimentas de viuvez e cobriu-se com um véu, se disfarçou e se assentou entre duas fontes de água que ficava na estrada, no caminho aonde Judá ia passar. A Bíblia diz que quando Judá a viu assentada entre duas fontes de água, a teve como prostituta, porque ela havia coberto o rosto. E naquela época era comum
isto que as prostitutas faziam, cobriam o rosto. Então Judá, a olhar para Tamar, disse: vem, deixa-me possuir-te. 38:16 de Gênesis. Tamar disse para Judá, filho de Jacó: o que é que me darás para coabitares comigo? Verso 17. Aí Judá disse: enviar-te-ei um cabrito do meu rebanho. Aí Tamar pede a Judá uma garantia, um penhor, para que de fato, realmente ele mandaria aquele cabrito. Aí Judá disse: que penhor tu queres que eu te dê? Aí Tamar disse: eu quero o teu selo, o teu cordão e o teu cajado. Grave bem: selo, cordão, cajado. Selo, cordão, cajado. Meus amados irmãos, Satanás quer roubar esses três elementos da igreja. Ele quer tirar, remover esses três itens da igreja, para que a igreja se torne estéril, para que a igreja tenha nome de que vive, mas esteja morta. Selo é símbolo da nossa identidade espiritual. Selo é símbolo da nossa autenticidade da fé. É símbolo da certeza que fomos comprados com preço de sangue. Selo é símbolo da segurança do nosso destino final, o céu. E escute bem: quando a igreja perde a identidade espiritual, perde a autenticidade da fé, perde a certeza do preço do sangue e a segurança do seu destino final, o céu, ela é atraída e seduzida pelas luxúrias do sistema babilônico. 2 Coríntios 1:22 está escrito: o qual também nos selou e deu o penhor do seu Espírito Santo em nossos corações. Paulo diz isso. Ora, o Espírito Santo que Paulo está dizendo aqui é que o Espírito Santo é o selo oficial da possessão de Deus, que marca a igreja como propriedade de Deus e que produz um caráter santo em sua personalidade, na personalidade da igreja. Observe que a primeira coisa que Tamar pediu ao filho de Jacó, Judá, foi o selo. Meus amados irmãos, é uma situação drástica quando a igreja perde o selo, quando ela perde a atuação, a ação do Espírito Santo na vida dela. Isso é drástico. Meus amados, Satanás não está preocupado com a adoração, com a evangelização, com as obras sociais. Desde que a igreja faça, desde que isso esteja de acordo com os ditames do sistema babilônico satânico. Quando a igreja perde o selo, ou seja, o agir do Espírito Santo na sua vida, a atuação do Espírito Santo na sua vida, quando ela perde isso, ela incorpora os métodos, as técnicas e os projetos do sistema babilônico satânico na evangelização, na adoração e nas obras sociais. O sistema maligno babilônico, ele quer que a adoração seja no estilo carnavalesco. Ele quer que o evangelismo seja do tipo: Jesus quer te salvar, venha como está e permaneça como está. O sistema babilônico satânico, ele quer que as obras sociais da igreja sejam realizadas debaixo de holofotes. Meus amados, quando a igreja perde o selo, ou seja, a atuação, a ação, ao agir do Espírito Santo na sua vida, ela acata o divórcio, ela acata o casamento de homossexuais, ela permite que professores e professoras esquerdistas, comunistas, marxistas ensinem na escola dominical as nossas crianças e adolescentes. Quando a igreja perde o selo, a atuação do Espírito Santo na vida dela, ela faz o gosto do sistema babilônico
maldoso, satânico. Ela negocia o inegociável. O segundo pedido que Tamar fez a Judá, filho de Jacó, foi pedir o cordão de Judá. Quando Tamar pediu o cordão do filho de Jacó, Judá, ela estava arrancando o fundamento, a base, o alicerce de Judá. Cordão, meus amados, tem um sentido de comunhão. É símbolo de intimidade com Deus, de comunhão com Deus. Escute bem, o sistema babilônico satânico quer que a igreja coloque em segundo plano a oração, a comunhão, a intimidade, o jejum e a santidade. Por quê? Porque a comunhão, a intimidade com Deus se processa pela oração, pelo jejum e pelo desejo de santidade. E o diabo quer que a igreja coloque isso em segundo plano. Por isso que o sistema babilônico, satânico, maligno, tem feito de muitas igrejas verdadeiros parques de diversões, verdadeiros parques aquáticos. O terceiro pedido que Tamar fez a Judá, filho de Jacó, foi pedir o cajado. Dai-me o teu cajado. Meus amados, escute bem. Cajado é um instrumento específico de trabalho. A igreja tem o seu instrumento específico de trabalho. O cajado, a palavra de Deus. Não adianta a igreja pregar as sociologias da vida, as filosofias da vida. Não adianta a igreja pregar as antropologias da vida, as psicologias da vida, porque essas coisas não libertam o homem do poder do pecado. Somente o cajado, somente a autoridade da palavra de Deus quebra, destrói as amarras do pecado do coração do homem. O sistema babilônico satânico, ele quer que a igreja perca o seu brilho, a sua luz, a sua autoridade. Por isso esse sistema trabalha sorrateiramente para remover o cajado, a palavra de Deus, dos púlpitos. Esse sistema trabalha, o sistema maligno babilônico trabalha para ver a igreja com muita folhagem, com belas folhagens e produzindo frutos podres. É isso que ele quer, esse sistema maligno. Sistema maligno, babilônico. Ele quer ver os jovens das nossas igrejas na prática da fornicação. Esse sistema quer ver maridos traindo as suas esposas e dando glória a Deus e aleluia nos cultos. Por isso que esse sistema faz de tudo para que o cajado, a autoridade da palavra de Deus, desapareça do púlpito. Se a pregação tiver 90% de filosofia, sociologia e autoajuda, e 10% de Bíblia, esse sistema fica satisfeito. O sistema maligno, babilônico, fica satisfeito. Se a pregação tiver 90% de humor, de historinhas engraçadas, de piadas e 10% de Bíblia, esse sistema babilônico maligno agradece. Se o tempo de pregação for de 20 minutos e 1h30 de chocarrice, de algazarra, como pula-pula, rodopios, sapateados, apresentação de grupos de louvores, dramatizações e aviso, o sistema babilônico satânico bate palmas. Meus amados irmãos e irmãs, o objetivo do sistema babilônico, escute bem, é ausentar o máximo possível o cajado, a autoridade da palavra de Deus dos púlpitos. Esse sistema quer que a igreja abandone o seu instrumento de trabalho,
o cajado, a palavra de Deus. Esse sistema quer que a igreja abandone o cordão, a intimidade, a comunhão com Deus, a oração, abandone o jejum, abandone a evangelização, a adoração de acordo com os ditames da Bíblia. Esse sistema quer que a igreja perca o penhor do Espírito Santo, o selo, perca a autenticidade da fé, perca a identidade espiritual, perca a certeza que fomos comprados com preço de sangue, perca a segurança do nosso destino final, o céu. Oremos por todos nós, pelas nossas igrejas do Brasil, para que nunca perca o selo, nunca perca o cordão, nunca perca o cajado. Que a potente mão do Deus vivo esteja sobre você e toda a sua família, é o meu desejo. Divulgue esta mensagem com outros irmãos e irmãs que você conhece. Vou colocar também no meu canal do YouTube. Se você não se inscreveu, clica aí embaixo, o endereço está logo aí embaixo. Louvado seja Deus e que o Senhor seja contigo e com a tua família. Amém.